Depois que a gente abordou o tema do ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados, o próximo passo é a gente falar de interpolação, que é um outro método parecido, mas para resolver problemas ligeiramente diferentes. Existe uma confusão que as pessoas costumam fazer de quando usar interpolação, quando usar mínimos quadrados. A gente vai explicar com mais calma a partir de um exemplo concreto. O primeiro exemplo que eu estou propondo para vocês é uma coisa que, se vocês ainda não viram no curso de Engenharia Química, vocês certamente vão encontrar em algum momento futuro, que é consultar alguns valores, algumas constantes no Perry. O Perry, no tempo que eu fiz a graduação, era um livrão, obviamente, concreto. Hoje em dia você consegue acessar ele de forma virtual, mas ele continua sendo de uma coisa bastante robusta, bastante grande. É um handbook, é um livro de referência, não é um livro que você senta e lê, é um livro que tem uma infinidade de parâmetros, de constantes, de fórmulas, de correlações. Era um pouco o Google antes do Google, quando você precisava encontrar alguma coisa específica, por exemplo, esse exemplo concreto que está aqui, né? Encontrar a densidade de uma solução aquosa de nitrato de ferro. Aonde que você ia recorrer a esse tipo de dúvida? Ou você ia para o laboratório fazer o seu experimento, ou você recorria ao Perry. E se o Perry não tivesse o dado, você ia ter que fazer o experimento. Basicamente era assim que funcionava. Hoje em dia é fato que a informação está mais difusa e a gente consegue encontrar de outras fontes, mas o Perry continua sendo um repositório muito importante para essas consultas de dados que precisam de alguma experimentação, precisam de alguém que foi para o laboratório para descobrir. Não é uma coisa que dá para deduzir teoricamente. Lá no Perry a gente encontra, por exemplo, essa tabela aqui. Para diferentes concentrações, então diferentes porcentagens do nitrato de ferro, a gente vai ter diferentes densidades, e quanto maior, evidentemente, quanto maior a concentração, maior vai ser a densidade. Ok. Agora imagina que você está precisando descobrir uma densidade que não está nessa tabela. Então a sua fonte de informação é só esse livro, e ela tem essa dúzia de pontos aqui, e provavelmente a informação que você precisa não vai ser um desses pontos, você não vai dar tanta sorte assim. Essa é a situação típica em que a gente usa a interpolação. Você precisa descobrir alguma coisa que está aqui no meio do caminho, por exemplo, a densidade de uma solução com uma concentração de 18%. Está no meio do caminho de dados muito bem estabelecidos, de dados que têm uma precisão muito grande. Aqui a gente está falando de uma densidade com 5 algarismos significativos, 4 casas depois da vírgula. É uma medida experimental que certamente tem algum erro, mas é um erro muito pequeno, é um erro que está aqui na casa de décimo de grama, quando você está falando de uma densidade em quilograma por litro. Então é uma medida experimental, ok, mas é uma medida que a gente pode dizer que está correta, que está exata, com as aspas devidas, mas é o mais perto de uma medida exata que a gente vai ter, é esse tipo de coisa. Então, para essas medidas que a gente confia bastante, a gente vai poder usar a interpolação para descobrir informações intermediárias. O método dos mínimos quadrados, a gente tem uma tendência maior a usar quando são medidas inexatas, quando a gente tem erros em várias direções e a gente quer compensar esses erros. Então essa é a diferença fundamental. A interpolação, você admite que aquele valor é preciso, é perfeito, e o mínimos quadrados você quer dividir os erros um pouco para um lado, um pouco para o outro, para achar alguma verdade no meio do caminho. Por isso que, se vocês lembrarem do exemplo do raio do planeta Ceres, o raio era a média dos outros 3 raios. Essa é a ideia do mínimos quadrados, de dividir os erros de uma forma mais ou menos igual. Bom, voltando à nossa pergunta concreta. Se a gente quisesse calcular a densidade de uma solução dessa com uma concentração de 18%, qual é a intuição? Bom, o 18 está exatamente no meio aqui entre o 16 e o 20. Então, a densidade dessa solução vai ser a média dessas duas. Já que o 18 é a média dessas duas, a densidade vai ser a média dessas duas. Então você poderia somar esses dois e dividir por 2. Esse é um caminho intuitivo, e a interpolação linear, que a gente chama, nada mais é do que isso. A gente só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque vai que a gente estivesse falando de uma concentração em 9%, por exemplo. 9% não é exatamente a metade do caminho, aqui entre o 8 e o 12. Então, se fosse essa concentração a 9%, a gente precisaria tomar
um pouquinho mais de cuidado. O que a gente poderia fazer? Se a gente fizesse um gráfico dessa situação, a gente teria no eixo Y a densidade. Eu nem coloquei os valores aqui, são aqueles valores quebrados aqui da tabela, mas não interessa tanto isso aí pra gente. O que interessa é a ideia desses valores. Quanto maior a concentração, maior a densidade, então eles estão mais ou menos assim. E o que eu quero fazer com esses pontos? Eu tenho a densidade aqui no 8 e eu tenho a densidade no 12. Eu quero calcular a densidade a 1/4 da distância. No caso anterior, a gente estava bem no meio do caminho, então a gente fazia o meio do caminho aqui na direção x, e a gente fazia o meio do caminho na direção y. Se a gente está a 1/4 da distância, 1/4 da distância no eixo x, a gente vai ter que andar 1/4 da distância no eixo y. Então a densidade aqui nesse ponto 9%, vai ser a densidade aqui aos 8%, mais 1/4 desse ΔY total, dessa variação total. Você pode interpretar isso aqui de um jeito puramente algébrico, fazendo uma regra de 3, desde que você desloque, né? Aqui a gente não está partindo do zero, você tem que somar esse pedacinho para compensar. Você também pode interpretar isso aqui de uma forma mais geométrica, como se fosse uma semelhança de triângulos entre um triângulo grande, com esse lado do 8 até o 12, e um outro triângulo menor, com esse lado do 8 até o 9 só, e a gente está fazendo uma proporção entre esse lado daqui e esse lado menorzinho. A regra de 3 e a semelhança de triângulos são a mesma coisa. Essa é a filosofia da interpolação linear. Então a gente já pode encerrar o nosso curso e não tem mais o que falar. Não, mentira. Mas 98% dos casos que a gente usa a interpolação na prática, a gente vai fazer realmente uma interpolação linear. A gente vai ver alguns outros métodos, vai falar de algumas outras características, mas o conceito mais importante já está dado aqui. A interpolação linear é baseada nessa lógica, e se você simplesmente usar esse bom senso, você vai conseguir fazer isso sem precisar decorar as fórmulas que vão vir depois, ou os métodos. É uma questão mais de ser apresentado a essa ideia de interpolar como sendo uma proporção. Agora, algumas reflexões a respeito disso. Quando a gente faz ou a regra de 3, ou quando a gente admite que tem um triângulo fechando aqui, ligando esses dois pontos, o que a gente está fazendo é supor uma variação linear, é uma variação diretamente proporcional. E o que garante que esses dados realmente variam como uma reta, variam de forma diretamente proporcional? Batendo o olho na tabela, a gente vê que eles estão aumentando. Mas se é diretamente proporcional ou não, só pela tabela é um pouco difícil de enxergar. A melhor solução é a gente traçar um gráfico. Se a gente puser todos aqueles pontos da tabela em um gráfico, a gente consegue ver que em toda essa faixa de temperatura, realmente os pontos estão se comportando de uma forma que parece uma reta. Então, usem sempre esse suporte gráfico, não só para calcular coisas, mas para intuir coisas, para perceber relação entre variáveis. É muito mais fácil você ter esse suporte visual do que você confiar só em uma tabela. E uma vez que você tem esse caso aqui em que a informação claramente está variando de forma proporcional, de forma linear, você se sente mais tranquilo para fazer uma interpolação linear, um ajuste desse como se fosse uma regra de 3, que a gente tinha mencionado. Esse é o primeiro conselho. Em alguns casos, na hora que você fizer esse gráfico, você vai ver uma tendência absolutamente não linear, alguma coisa que cresce muito rápido ou decresce muito rápido, que tem variações, que tem mais curvas. E aí, nesses casos que a tendência claramente não é linear, é que os outros métodos de interpolação vão ser realmente usados. No entanto, quando a gente tem só 2 pontos experimentais, então imagina que a gente só tem a informação aqui no 8 e a informação no 12, e esquece todos os pontos antes e depois. Se você só tem esses 2 pontos, por 2 pontos a gente passa uma reta, beleza? Mas por 2 pontos você não consegue deduzir um comportamento. Sempre que você tiver 2 pontos isolados, eles vão estar em alguma reta, mesmo que seja uma reta constante, mas eles vão estar de alguma forma ligados por uma reta. E você não vai saber se a tendência geral é de uma parábola, de uma cúbica, de uma exponencial, o que quer que seja. Se você só tem 2 pontos, você fazer a interpolação linear é a única opção. Com toda a informação que você tem nesse caso, é o que dá para fazer. Mas se você tem um pouco mais de informação, você pode tentar usar alguma ordem maior.
No entanto, eu repito, muitas vezes a gente tem mais informação, a gente confirma que é linear e a gente acaba fazendo só uma, uma interpolação linear. O raciocínio para justificar isso é lembrar um pouco da série de Taylor. Quando a gente fala de série de Taylor, a gente aproxima qualquer função, a gente aproxima por uma constante, mais um termo de primeiro grau, mais um termo de segundo grau, e aí termos de ordens mais elevadas. Isso quer dizer que quando a gente está muito próximo do ponto, para um pequeno desvio, qualquer, qualquer curva se aproxima de uma reta. É a ideia que justifica o pessoal maluco da Terra plana. É isso, porque a gente está tão perto, quando a gente olha para a Terra, a gente está tão perto um ponto do outro em relação ao raio total da Terra, que uma coisa que não é linear, obviamente, parece linear. E esse é o princípio fundamental e é muitas vezes isso que a gente faz também na interpolação. Você está fazendo uma pequena perturbação, você está andando pouco em relação a um ponto experimental, e numa pequena aproximação, você pode supor que é linear, dado que o processo não seja terrivelmente não linear, que seja, por exemplo, uma variação de pH, que é um negócio que varia super rápido. Então, as interpolações lineares são bastante úteis e bastante comuns na prática. Mas a gente vai precisar de um pouco mais de cuidado para os casos em que não dá para fazer dessa forma linear.